Olá, boa noite. Está começando o programa Não é Bem Assim e hoje nós vamos falar de violência contra os animais. Nesse primeiro bloco, nós recebemos aqui no estúdio o vereador Marcos Guelen Utuco, que vai falar do Plano Municipal de Cuidado e Defesa dos Animais, né? Quer dizer, é uma ideia também que se pensa para reduzir esse número de violência. Bem-vindo, Utuco, ao programa aqui. Fala um pouquinho desse plano. Que plano é esse, né? Obrigado pelo convite. Na verdade, o tema dos animais, sobretudo animais de rua, né, ou em situação de rua, ele vem despertando um debate, um trabalho ali no nosso mandato já tem mais de um ano. Quando nós nos aproximamos ainda mais, porque afora um histórico pessoal de cada um de nós com os seus animais domésticos, né, que todos nós temos, de certa forma. Eu tenho um cachorrinho e 2 gatos na minha casa, que são os animaizinhos de estimação da nossa família lá, né? Mas afora isso, a gente se aproximou bastante ali das entidades voluntárias da nossa cidade, a Moga, a Catame, a Cachorreiros e Gateiros e outros grupos que existem, né? Pessoas individuais, enfim, porque a cada dia que passa aumenta o número de animais em situação de rua, em vulnerabilidade, né, animais que são maltratados. Depois a gente vai abordar a questão aí do envenenamento que vem ocorrendo na nossa cidade, né? Então a gente foi se aproximando e discutindo, montamos um grupo de debate bastante amplo, né, com essas instituições, também com a FATRAN, também com a OAB, a secção aqui em Montenegro, que tem um interesse muito forte nisso, e fomos desenvolvendo, num primeiro momento, a ideia da construção de um conselho municipal, né, de defesa dos animais, com um fundo municipal, né, como nós falávamos anteriormente fora do ar. Via de regra, o que acaba prejudicando um pouco também a falta de recursos, né, para trabalhar essa questão, porque tanto para castração, para tratamento, porque alguns animais acabam sendo atropelados nas ruas, nas vias públicas, né, e são deixados ali ao léu, então sofrem, é muito triste, né. Então nós pensamos nessa ideia de construir um conselho, a lei já está pronta, né, é uma lei que nós começamos, num primeiro momento, a pensar ela dentro do nosso mandato, a gente foi ampliando com as instituições, e agora nós temos aí a parceria de um colega vereador, que é o Gustavo Zanata, né, também está trabalhando conosco essa questão, e nós estamos com a lei pronta já. Na verdade é um anteprojeto, é uma minuta, né, porque o legislativo ele não pode apresentar um projeto dessa natureza, porque carece de portaria para nomear os membros do conselho, né, que é um conselho paritário, então tem que ter membros do setor público e também da sociedade civil, ou seja, representantes da prefeitura, secretaria de meio ambiente, secretaria da saúde e vigilância sanitária, enfim, secretarias do setor público e também pessoas, né, da sociedade civil, as instituições mesmo que trabalham com esse tema, né. Mas o mais importante é a questão do fundo, né, a criação do Fundo Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, porque a partir da criação desse fundo, empresas do ramo, pet shops, clínicas veterinárias, enfim, né, as agropecuárias, todos que trabalham nesse ramo, eles poderão fazer depósitos no fundo municipal, né, de uma certa forma por um viés social, isso ser abatido em imposto de renda, né, e este fundo ter um valor que pode ser acessado por instituições e até por pessoas físicas via instituições para os cuidados, né? Tanto para a castração como para a questão da infraestrutura de espaços adequados, porque hoje também nós falávamos, né, Karina, que nós temos aí um sem número de acumuladores, que são aquelas pessoas que bondosamente, né, por amor aos animais, acabam recolhendo na sua casa animais feridos, maltratados, machucados, enfim, né? E custeando todo o cuidado, né? E custeando do seu próprio bolso todo o cuidado, que é algo que não parece justo, né? Uma vez que o problema é de toda a sociedade. Se dá para dizer que isso é um problema, porque, na verdade, os defensores desta causa, eles dizem, e eu concordo, que nós temos que conviver, numa sadia convivência, então, com os animais, né? Sejam eles domésticos, enfim, ou silvestres mesmo, enfim,
né? Porque isso tudo passa desde a questão do cuidado, da castração de cães, gatos, enfim, até a questão de caçar, por exemplo, animais silvestres, pássaros, enfim, né? Então é uma discussão bem bacana e nós já estamos num bom termo, né? Porque, como eu disse, essa minuta de projeto para a criação do conselho e do fundo, ela está pronta, tá? Nós estamos fechando isso com o nosso jurídico agora, nesta semana, né? E ainda nessa semana nós queremos, num ato solene, né, eu e o vereador Gustavo, então, entregar esse projeto ao Poder Executivo, e o prefeito Aldana já sinalizou positivamente, né, para a criação deste conselho. Essa ideia toda de criar esse plano, ou até mesmo o conselho, partiu desse número de animais de rua que se tem aqui em Montenegro, ou até mesmo dos maltratos? Como é que começou esse projeto, assim, né, esse olhar diretamente para os animais? Na verdade, a gente acompanhando, né, a luta dessas instituições, de novo referendando aí a MOGA, CATAME, Cachoeiros e Gateiros, e também outras entidades e pessoas individuais que hoje aqui em Montenegro nós temos pessoas que fazem o seguinte: eles vão ali na agropecuária ou na pet shop, compram uma ração e andam com a ração no seu automóvel, na sua motocicleta, na sua bicicleta, né, e vendo, já tem os locais certos dos bichinhos que estão pela rua, eles vão lá e tratam os bichinhos na rua, né? E isto é um ato de amor aos animais, mas ele nos chama a atenção de algo, né? Esses animais estão na rua mesmo porque eles já tiveram um dono, um lar, não tiveram? Como que acontece isso? Então, e vendo que, na verdade, o município ele repassa uma verba, tá? Hoje, exclusivamente para a MOGA, para exclusivamente a castração dos animais, né? Então, quer dizer, o que acontece? Os animais, todos sabemos que a MOGA faz esse trabalho, então os cidadãos acabam chamando a MOGA para qualquer situação, enfim, e na medida do possível ela faz a castração e devolve o animal para o habitat dele, ou seja, a rua, né? E isso foi chamando a atenção nossa, né? E também outros vieses que foram sendo levantados e trabalhados lá na Câmara, por exemplo, a questão da retirada dos cavalos da rua, né? Que é algo já defendido por outros vereadores, o vereador Roberto Braz defende isso também, né? Por conta do transtorno da carroça no trânsito e também dos maus tratos aos cavalos, né? Então todos esses debates envolvendo essa questão dos animais foi despertando interesse e suscitando a ideia de, bom, mas nós então temos que construir algo eficiente, que até o momento não existe, né? Para quê? Para que nós possamos chegar ao termo necessário, por exemplo, a questão da castração dos animais, né? Porque hoje a gente ainda vê cadelas aí no cio, pelas ruas, e aquele bando de cachorro na volta, isso é normal, da natureza deles, né? Mas assim, é um problema que tem que ser resolvido. De que forma? Se não tem recurso. Para ter recurso, faz um fundo, né? Para que esse fundo seja operacionalizado com competência e transparência, um conselho, que então é o gestor do fundo. Aí a Karina, o Tuco, ou a entidade A, B ou C, ela faz um projeto, ela dá entrada no conselho, havendo todos os critérios ali, né, o preenchimento de critérios, pode acessar o fundo e fazer aquilo que é necessário fazer. Nessa questão dos maus tratos e também de violência contra os animais, a gente anteriormente também estava falando dessa questão do envenenamento, né? Nesses últimos tempos teve muitos casos, ou pelo menos se noticiou muitos casos de envenenamento, principalmente contra cães. Isso também preocupa vocês que criam esse plano de proteção, e de que forma isso pode ser abordado também para que isso não aconteça mais, né? Na verdade, Karina, veja bem que da mesma forma como a problemática está na sociedade humana, né, para os animais é similar. O que eu quero dizer com isso? O crime, tá? O envenenamento de animais é crime. Mal comparando, vender bebida alcoólica para criança e adolescente é crime. O crime, ele tem que ser punido pela polícia, pela força policial, né? Então quer dizer que nos preocupa sim essa questão do envenenamento, porque as notícias que tivemos é que o tipo de veneno utilizado seria a estricnina,
que é algo extremamente proibido a venda, né? Só em casos com receituário, enfim, né? Quer dizer, alguém está cometendo o crime de vender a estricnina. Começa por aí. Então, temos que ter quase que uma investigação, né? Porque, veja bem, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, como se diz, né? A gente tem que olhar com responsabilidade o transtorno para a sociedade que a multiplicação dos cães acaba trazendo, né? Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos de forma alguma apoiar esse tipo de eliminação dos animais por envenenamento ou por recolhimento a um canil que vai ser um local de permanência definitiva até a morte, que acaba fazendo a eutanásia, né? Nós não somos favoráveis a isso. Então, nos preocupa quando alguém quer fazer justiça pelas próprias mãos. Veja que é uma analogia aqui, né? Fazer justiça com as próprias mãos, eu acho que não é uma saída interessante, né? Então, nós, enquanto legisladores, encontramos essa saída, né, de fazer um plano municipal, começando com um conselho e um fundo que vai tratar prioritariamente das castrações, né, e das acomodações adequadas para esses animais. Perfeito, nosso tempo também está encerrando, mas é um projeto importantíssimo para o município, né, nesse sentido de convivência mesmo, de desenvolvimento social. Consideramos que sim, até porque os animais, embora nós tenhamos que conviver com eles, eles são vetores de também transmissão aí de doenças, enfim, né, se eles não forem bem cuidados, o ser humano pode estar sofrendo com isso também. As consequências são outras, né? Com toda certeza. Eu, inclusive, numa dessas, fui mordido por um cachorro, né, de tanto que tem nas ruas, fui mordido por um cachorro, lá num bairro Aeroclube. Aí tive que acessar o equipamento de saúde, fazer as antirrábicas, quer dizer, é uma coisa desconfortável também. Então veja como são as... Por que será que esse cão acabou mordendo alguém? Né, que podia ser eu, podia ser qualquer um de nós, né? Porque, de certa forma, ele está também numa situação de vulnerabilidade, ele está sem um lar adequado, ele está, quem sabe, passando fome, sendo judiado, porque o bicho, se ele não for atacado, se ele não for maltratado, dificilmente ele te ataca também, a não ser que seja para defender o seu território, né? Sim, com certeza. Então, Tuco, muito obrigada pela presença aqui no programa. Eu que agradeço. Falando dessa iniciativa aí de vocês. Sempre à disposição. Muito obrigada. Tá? O programa não é assim, então vai para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho.